E aí, família, povo abençoado, povo cheio do Espírito, graça e paz. Queria compartilhar um pouquinho aqui de como é que foi o VOA, a voz dos apóstolos, que eu e o apóstolo Geraldo tivemos ali no início desse mês. Foi um movimento, assim, muito de Deus e muito legal. E eu queria passar algumas coisas que eu percebi ali, tanto em termos de adoração, quanto em termos de evento mesmo, certo? Um ponto interessante que eu vi ali em termos de adoração foi o seguinte: nós tivemos 4 dias de evento. Esses 4 dias no auditório principal, porque toda manhã e noite era tudo no auditório principal. À tarde, dividia-se em 4 auditórios. Auditório principal mais 3. Então, em todos os momentos tinha um louvor. Eu participei no auditório principal de em torno de 8 momentos com louvor. O legal é que em todo momento foi uma banda diferente. As bandas, talvez a primeira que eu estou em dúvida, mas o restante todas eram lá da igreja de São José dos Campos. A primeira eu acho era aqui do próprio ministério do Henry Clark, a primeira banda que ministrou na primeira noite. O restante do pessoal eram todos lá da igreja da cidade de São José dos Campos. Gente, eu achei algumas coisas interessantes que a gente pode aprender. Isso na observação, né? Primeiro, é que realmente eles têm, dentro da igreja lá da cidade, um movimento profético muito forte. Eles bebem muito dessa visão profética. Eles, assim, pelo que deu para perceber, os ministérios lá são muito envolvidos nessa questão dos milagres, maravilhas, essa busca pelo mover de Deus. E no louvor não seria diferente na adoração, né? E como a adoração foi importante para todos os momentos, gente, lógico que eu não posso comparar um momento de adoração de um evento como esse e até de uma igreja com o nosso, evidente, tá, gente? Mas alguns pontos a gente aprende muito, que é alguns princípios, dentre eles o que? A atmosfera que vai gerando em seu coração no momento de adoração e que vai te levando naquela celebração ao Senhor, entendeu? E te prepara para absorver tudo que está ao redor. Não só a palavra, mas qualquer oração, qualquer momento. Então, gente, a importância do serviço de adoração. A importância de suas em levar o povo à presença e nesse estar na presença, nesse ministrar o Senhor e levar as pessoas até esse ministrar o Senhor. Como isso é importante pro mover. Eu estou falando algo que vocês já sabem, mas a gente já sabe, mas a gente precisa ser constantemente lembrado daquilo que a gente já sabe. Você sabe disso, né? E assim, eu achei legal uma coisa interessante nas bandas. Cada banda ela tinha assim algumas características próprias, sabe? Eu falo muito aqui, incentivo muitos irmãos, por exemplo, no profético através do espontâneo, né? Incentivo muito, até porque eu pessoalmente eu gosto muito do movimento das casas de oração, tanto do iHope, da F-Hope, de outros, né? Upper Home. Eu gosto, assim, eu bebo muito desse pessoal, desse movimento de oração, das casas de oração, desse espontâneo que acontece nas casas de oração. Então acho que por isso que eu sou tão assim influenciado e graças a Deus eu consigo viver isso na minha espiritualidade, na minha busca pelo Senhor. É algo que flui naturalmente. Gente, 3 coisas que eu fiz muito quando eu subi a montanha lá no REC. Eu orei em línguas, eu declarei a palavra e eu cantei novas canções, sabe? Eu fluí muito no espontâneo subindo a montanha. Muito. Declarei muita palavra, orei muito em línguas. Essas foram 3 coisas que me fortaleceram demais. Então está muito dentro de mim essa manifestação profética. Eu gosto. Mas também eu entendo, e vendo as bandas lá, nem todos tinham esse tipo de fluir, não. Como eu disse, eu acho que acompanhei, se não me engano, foram 8 bandas ministrando lá. E como eu disse, elas praticamente, se eu não estou enganado, praticamente com todos diferentes. Talvez uma ou outra pessoa repetiu de uma banda na outra. Mas elas tinham assim, características
bem diferentes. Algumas fluíam nesse espontâneo que eu até incentivo muito os irmãos, mas nem todas. Tinha uma lá que o espontâneo dela não era bem um espontâneo, como que eu quero dizer? Ela estava me ministrando, aí ministrou a canção. É algo muito interessante que no final da canção, assim, naquele momento que talvez ministraria, ela começa a ministrar uma outra canção, que não é um espontâneo, por exemplo, ela está cantando uma canção do Morada. No final ela começa com uma da Cassiane. E vai. Depois pula, volta novamente para aquela canção. E depois pula para uma outra canção. Canções já existentes, entendeu? E é perceptível que a coisa não era muito planejada, porque, por exemplo, quem estava controlando os PowerPoints, por assim dizer, não era bem PowerPoint, né? Quem estava controlando a questão da letra das músicas, aí não colocava a música nova, né? Que estava sendo ministrada meio que espontânea. Quando voltava a música, e voltava. Sabe, tinha duas bandas lá, tinham muito essa característica. Elas ministravam outras canções em cima daquela, sabe? Não me pergunta como é que a banda fazia, não, porque eu não sei não, tá? Só estou contando o que eu vivi ali. Vocês já tinham isso combinado entre a banda, não sei. Só sei que a coisa, assim, fluía muito natural, sabe? Realmente fluía muito natural. Talvez fosse algo que eles já tivessem ministrado outras vezes daquela forma, por isso que fluía tão bem, né? Pode ser. Mas tinha uma outra banda lá, essa foi muito característico, que ela tinha algo, o espontâneo dela, sabe o que era, por assim dizer? Era só instrumental. Tinha hora que ela parava de cantar e só a galera do instrumental. E aí é interessante que era algo já, mais ou menos, que o pessoal já tinha, porque o pessoal que estava no vocal, eles paravam e estendiam as mãos pro pessoal que estava... pro pessoal do instrumental. Aí era só o instrumental. E às vezes só solo, às vezes só guitarra, às vezes só bateria, às vezes só baixo, sabe? Era meio que um profético só instrumental. Às vezes os instrumentais juntos e às vezes só solos. Muito legal, também é uma experiência assim muito boa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que uma coisa que a gente precisa buscar em Deus, principalmente as duas bandas, é buscar o seu estilo profético também, sabe? O seu estilo de fluir no profético. Eu acho que o profético ele é fundamental, gente. Olha para mim. A gente não pode fugir disso. Ele faz parte desse mover de Deus nesse tempo. Agora, como que ele vai acontecer? A gente tem que descobrir como que ele vai acontecer. Você tem que buscar dentro de você, mas isso tem muito a ver com a sua relação com Deus. Isso tem muito a ver. E, gente, nas conversas que a gente teve com o pessoal, uma coisa assim que ficou claro, era uma coisa que já estava clara para mim, mas ficou claro na conversa com cada um. Gente, a gente precisa aumentar nossa fome, nossa sede pelo Senhor. Não tem jeito. Não tem jeito da gente subir, ministrar e assim, do jeito que a gente... de forma natural, sabe? Não tem jeito, tem que ser sedento, tem que ser com zelo pela presença, tem que ser com anseio pela presença. Não pode ser só com vontade de tocar, sabe? Porque o profético ele vai nascer desse anseio, dessa busca, desse desejo. Por exemplo, imagino você instrumentista, que tem seu instrumento na sua casa, você começa a dedilhar coisas ali, sabe? E a gente entra nos lances, assim, como é que eu posso dizer, de relacionamento entre a gente, que às vezes pega e trava tudo, e esse lance de relacionamento fica em primeiro lugar, e o zelo pela presença fica em segundo, sabe? Isso foi outra coisa que a gente observou dentro das conversas. Parece que eu coloco os meus relacionamentos em relação às questões da banda em primeiro lugar do que o meu zelo, que é a minha busca, o meu anseio, minha fome pela presença. É impressionante, gente. Isso aí agora é uma avaliação pessoal, principalmente diante das conversas que a gente teve.
e diante das observações que a gente tem tido, eu e a Andrea. Mas, gente, no Voa, voltando aqui pro Voa, eu vi assim que a gente pode buscar essa característica profética nossa, sabe? Eu não quero colocar vocês num quadradinho que tem que ser um espontâneo, mas ao mesmo tempo, eu não quero deixar vocês assim naquela liberdade que você também não tá buscando nada, tá? Não sei se você está entendendo, porque às vezes eu entro, eu dou essa palavra aqui, ó, gente, não vamos entrar no quadradinho que tem que ser espontâneo do jeito que o pastor Rafael fala. Mas aí também, você fica assim, você fica solto e aí você não busca nada. Você nem o espontâneo que o pastor Rafael fala e nem nada. Você, dentro do profético, você nem lembra. Você lembra da palavra profético, sei lá, no dia que você ouve falar na igreja. Gente, isso aqui não pode acontecer. Pelo amor de Deus, isso aqui não pode acontecer. Sabe? Aí você pode ver uma série de perguntas, mas o que é o profético? Gente, vamos conversar sobre isso. Você quer conversar sobre isso? Você está com dúvida sobre isso? O lance que a gente tem dúvida, a gente não pergunta, a gente não fala, a gente não. Sabe? Não sei se a gente tem vergonha de falar. Às vezes eu coloco umas coisas no Instagram. Às vezes eu coloco uns treinos no Instagram, algumas perguntas, e eu percebo que o nível de. Esqueci o nome técnico que a Grazi usa para isso. Mas o nível de pessoas que se manifestam ali é pouquíssimo. É porque a pergunta é uma pergunta que vai expor a pessoa de alguma forma. Aí ela prefere não responder. Sabe, às vezes você prefere não perguntar para não se expor. Não, gente, pergunta, fala, sabe? Ninguém nasceu sabendo. Mas o mais importante é isso, gente. Vamos buscar nosso estilo também mesmo. Mas vamos buscar. Não só é um estilo de banda, um estilo de ser, um estilo de relacionamento. Por isso que é bom manter a banda bem junta, bastante tempo. Mas, gente, não vamos subir para ministrar com a cabeça. Sem pensar que eu estou ministrando ao Senhor. E nesse ministrar ao Senhor vai gerar em mim uma resposta. E essa resposta, possivelmente, é a manifestação do profético. Ou esse desejo de externalizar. Gente, quando eu estou em cima, na plataforma, eu começo a adorar e me dá vontade de cantar. E você sabe que eu sou desafinado. E eu já até falei pro pessoal, gente, se eu começar a cantar, se vocês quiserem seguir, você segue. Se não quiser, não segue. Vocês ficam livres, tá? É porque tá dentro de mim, gente. Tá querendo sair para fora algo. Tem algo querendo sair para fora. Sabe? Esse algo é o que é essa manifestação. Tem algo dentro de mim que quer colocar para fora. E que como no meu tempo com Deus, na minha vivência, eu como muitas vezes coloco para fora como canto, às vezes vai querer sair como canto, só que em público fica meio esquisito, mas às vezes eu solto, não tô nem não. Eu sei que não é meu, eu sei que é um desejo que está vindo, que é impulsionado pelo Espírito. Às vezes eu até me pergunto se eu devo travar ou não. Às vezes eu me pergunto isso. Ou se eu devo soltar e deixar livre. Cantar. Porque está dentro de mim. Porque vem, gente, tem que vir do seu relacionamento, da sua intimidade, do seu dia a dia. Sabe outra questão que eu queria ver com os irmãos? É o seguinte. Ir no voo foi muito assim abastecedor em termos assim de como é que eu posso dizer? Foi muito abastecedor em termos ministeriais, porque se eu ouvir pessoas como Randy Clark, Pastor Abe, Pastor Paulo Mazzoni, Pastor Carlito Paz, Tom Jones, o pastor que eu conheci lá, o Leifert Heften, eu não sei dizer o nome dele direito, não, porque ele é norueguês, é um nome norueguês, é o Leifert, Pastor Leifert. É muito inspirador e estar num momento desse, num evento como esse, é muito abastecedor. Por que eu falo isso? Às vezes falta pra gente esse zelo também, sabe? De buscar isso pra gente. Tá em eventos assim. Buscar tá em movimentos assim, sabe? Buscar absorver. Às vezes a gente é muito assim... Como é que eu posso dizer?
Ai, gente, é chato dizer isso, mas eu tenho que, mas eu tenho que falar. Às vezes a gente se acha muito autossuficiente, a gente acha que com o que a gente tem tá bom. Gente, com o que a gente tem não tá bom, a gente precisa buscar mais, a gente precisa de mais, sabe? A gente precisa de forma. Eu estou falando aqui eu estou falando aqui essencialmente agora, eu estou falando essencialmente de a questão espiritual, tá? A questão da busca, a questão da fome, a questão da sede. E tem um lance a mais aí que tem a ver também com o fato de eu ir no Voa, porque tanto eu como o apóstolo Geraldo, a gente está indo lá no Voa, fala de uma questão ministerial, fala de a gente ver, de estar tá investindo em termos, até mesmo em termos técnicos ministerialmente falando. No caso de vocês músicos, a coisa tem esses dois lados. Tem o lado espiritual, você investir nele, e o lado técnico de você investir nele. Só que às vezes a gente acha que tá bom os dois, né? Ou a gente acha que não tá bom, mas tá bom do jeito que tá, né? Tá bom do jeito que tá. Mas eu quero enfatizar aqui a questão espiritual, tá? Nem quero enfatizar a questão técnica, não, que ela é, apesar que eu entendo que ela é tão importante quanto, mas eu quero enfatizar agora essa parte, gente. Tudo acontece apesar da gente, sabe? O que flui na adoração acontece apesar da gente. O mover que acontece apesar da gente. Mas é muito importante que a gente esteja o quê? A gente esteja preparado, esteja pronto para perceber esse agir, perceber esse mover. E participar de eventos como esse é muito importante. Por isso eu quero dar uma sugestão, quase que orientação, de que você se planeje, por exemplo, para estar num evento como o que nós vamos ter, tem todo mês de janeiro, que é a Conferência do Clamor. Eu entendo que ir num evento como Voa, gente, eu quero falar a verdade para vocês, não é simples não, tá? É complexo porque eu tenho que sair de casa, tenho que pegar ônibus para viajar, você tem que pagar hotel, você tem que pagar ônibus de viagem, fora os custos ali do congresso, os custos para você estar ali, alimentação, uma série de coisas. É caro, gente. Assim, sai caro. Não sai barato. Mas, tipo assim, quando a gente paga um preço desse, é porque vale a pena. E valeu a pena pagar o preço todo? Valeu a pena pagar o preço todo. Deixar a família, né? Porque um evento desse, 4 dias, em outro estado, em outro lugar, né? Mas a Conferência do Clamor, ela tem uma grande vantagem, que ela é aqui. Então, os gastos são, sim, são gastos. Podem ser gastos até altos? Podem. Mas não se compara, né? Porque você está aqui, você vai ter que pagar o quê? Você vai ter que pagar a entrada no evento, você vai ter que pagar o quê? Os custos de transporte são, que aí no caso aí são baixos, né? Às vezes você vai pegar um Uber, ou às vezes você vai gastar gasolina. Gente, não se compara. Então se planeja, porque esse abastecer faz parte, sabe? Esse abastecer faz parte. Esse abastecer faz parte. Esse abastecer faz parte. Faz parte, gente. Nós não somos, como por assim dizer, a gente precisa. Eu estou dizendo que eu preciso. Não sei se você precisa, mas eu preciso. Mas aí você pode colocar trocentos obstáculos, querido. Eu sei. Você pode colocar preço, tempo, valor de um. Eu sei que você vai colocar. E eu também tive obstáculos para ir nesse voo. Não foi fácil. Não está sendo fácil ainda, porque tem coisa que eu estou pagando, que eu vou pagar ainda, tá? Que eu paguei a prazo. Tem coisa que eu paguei à vista e tem coisa que eu paguei a prazo. Tem coisa que eu estou pagando ainda. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Tem coisa que eu vou pagar durante alguns meses ainda? Sim. Tá valendo a pena? Tá valendo a pena. Faz parte, gente. Faz parte. Por isso que eu quero te encorajar, gente. Tem um evento como esse, tem um movimento como esse perto aqui da gente. Vai. Tem a Conferência do Clamor, que ela tem esse foco, ela tem um foco muito grande nesse mover, no mover profético, em termos de abastecimento, ela abastece muito a vida da gente. Porque, queridos, vocês estão subindo aí na plataforma para ministrar o Senhor, vocês têm que subir cheios, sabe? E é muito fácil o tanque da gente esvaziar, muito fácil, é muito fácil. Por isso que a ordem de Efésios 5 é enchei-vos do Espírito, esse enchei-vos constantemente, enchei-vos constantemente, dia a dia após dia, meditar na palavra dia a dia. Por que dia a dia? Gente, porque nós somos bombardeados com tanta coisa que vai esvaziando a gente.
Esvazia, gente. Olha para mim. Esvazia. Você esvazia fácil. Eu esvazio fácil. Eu então esvazio fácil demais. Eu esvazio assim rapidinho. Se eu não encho, com perdão da palavra, eu tô lascado. Então, queridos, eventos como esse são fundamentais para nós. São fundamentais para nós. Nós precisamos. Você precisa. Entenda isso. Você precisa. Entende isso. Você precisa. Sabe? Nós precisamos disso. A gente precisa, assim, a gente tem que ministrar com algo mais, com mais palavras sendo que a gente absorveu, com mais do rio de Deus dentro da gente, sabe? Eu entendo e recomendo todos aqueles que ainda não fizeram o programa de cura fazerem, tá? Por favor, façam. Se você começou e não terminou, assim que começar novas turmas, recomece, porque tem tudo a ver, porque é o princípio do despojar, de colocar para fora. Mas a gente coloca para fora e a gente precisa colocar para dentro coisa nova, sabe? Vamos procurar colocar para dentro o que é novo de Deus, sabe? A gente precisa entrar num caminho de intimidade com o Espírito Santo, de vida, assim, de ouvir o Espírito, de ter, e nesse ouvir o Espírito, limpar nossa consciência, aquilo que foi ministrado pra gente no encontro de cura, aqueles da adoração que tiveram por oportunidade de estar, porque consciência a gente tem que limpar constantemente. Consciência a gente tem que limpar constantemente. E a gente precisa, gente, a gente precisa renovar nossa mente, a gente precisa de renovação de mente. E na renovação de mente a gente precisa do quê? De palavra de fé, do rema de Deus. Renovar nossa mente através de canções, de renovar nossa mente através desse tempo de adoração, de renovar nossa mente através desse mover, dessa fome, dessa sede. Amém, queridos? Deixa essa palavra aqui com vocês, assim, o voo ele foi um tempo de renovação para mim, o voo foi um tempo de novas visões, o voo foi um tempo de me abastecer espiritualmente, o voo foi um tempo de eu ver limitações pessoais, o voo foi um tempo de conhecer coisas novas, conhecer visões novas. O voo foi um tempo de beber mais, de abastecer, e a gente precisa disso. Então, uma dica muito simples e que eu acho que é possível para todos nós. Estamos na conferência. Você é obrigado a ir na conferência do clamor? Não. Ninguém está te obrigando a nada. Mas, querido, como é que você está? Você está precisando? Investe. Outra coisa, outro investimento muito bom, mas isso agora é só para os homens, tá? Só para os homens. Encarem o REC. Se tornem legendários. Encarem o REC. Se tornem legendários. Você vai ver, querido, vai ser uma revolução na sua vida em todas as áreas. Vai ser uma revolução. Certo? Uma revolução. Por enquanto nós temos poucos do REC no nosso meio, temos algumas esposas de legendários, mas, gente, encarem o REC. Homens, encarem o REC. Mulheres, incentivem seus maridos a estarem no REC. Amém? Mas fica isso. Fica essa palavra de que busque. Busque em Deus. Então busque, querido, busque em Deus. Busque um renovo da sua vida, da sua espiritualidade, da sua busca por Deus, da sua fome, do seu anseio, daquilo que o Evangelho transformou na sua vida. Busque renovação, querido. E busque seu estilo profético. Você e sua banda, juntos vocês conseguem avançar muito. Deus abençoe muito vocês. Glória a Deus pela disponibilidade de vocês, queridos. Abraço. Tchau, tchau.